Olá a todos, meu nome é Ailton Matheus e hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado como Impacto das Mudanças Climáticas na Distribuição Geográfica de Dachypnax maxidori. Bom, antes de começar a falar sobre a modelagem de distribuição de espécies, eu vou apresentar sucintamente como ocorre a distribuição de uma espécie em determinada área. A área de distribuição de uma espécie é uma expressão complexa da sua ecologia e história evolutiva, que é determinada por diversos fatores, operando com intensidades diferentes e em escalas diferentes. Quatro classes de fatores que determinam as áreas em que uma espécie é encontrada são as condições abióticas, fatores bióticos, regiões acessíveis à dispersão da espécie, capacidade evolutiva das populações da espécie e de adaptação às novas condições. Esses fatores eles interagem dinamicamente e em diferente escala para produzir uma entidade complexa e fluida que chamamos de distribuição geográfica de uma espécie. Nessa imagem aqui, é um resumo do que eu disse antes. Bom, aqui assumimos que essa espécie de fungo ela está presente em um determinado ponto, onde as três condições são satisfeitas para ela. Primeiro, as condições abióticas devem ser favoráveis, ou seja, o aspecto do clima, o ambiente físico, entre outros, que impõe limite fisiológico à capacidade das espécies de persistir em uma área. Essas condições ela ocorrem na região aqui denominada como ambiente abiótico favorável. Segundo, o conjunto de interações com outras espécies que modificam a capacidade das espécies de manter populações quando estiver presente, como por exemplo a presença de hospedeiros, plantas alimentícias, polinizadores, dispersores de sementes e micorrízas. E ausente, como por exemplo competidores fortes, doenças, predadores especializados, que aqui é descrito como um ambiente biótico favorável. A área acessível nós consideramos a área que a espécie foi capaz de alcançar em um dado período. E por fim, a espécie ela vai estar presente em apenas uma área, que no caso aqui é a área ocupada pela espécie, como mostra aqui essa figura, que é alcançável a partir de áreas de distribuição estabelecidas em tempos ecológicos. Nesse caso aqui, as limitações de dispersão elas não foram levadas em consideração. Bom, a modelagem da distribuição de espécies ela vem sendo uma das ferramentas usadas para os estudos em ecologia e biogeografia. Essa técnica ela tem sido aplicada para estimar as áreas de distribuição real ou potencial ou um conjunto de habitats favoráveis para uma determinada espécie, com base à sua presença e, às vezes, a ausência observada. A modelagem ela vem sendo largamente utilizada com diversos objetivos, como a utilização de modelos de distribuição potencial em análises biogeográficas, conservação de espécies raras ou ameaçadas, perda de biodiversidade, reintrodução de espécies, entre outros. No entanto, o trabalho para fungos é um pouco mais restrito quando se comparado a outro grupo de organismos. Para fungos, há estudos que avaliam como os fatores ambientais influenciam as distribuições dos fungos, como também a distribuição potencial de fungos ectomicorrízicos em múltiplos cenários de mudanças climáticas e até mesmo como o efeito da incerteza taxonômica pode influenciar nos modelos de distribuição de fungos. Agora vamos falar um pouco sobre os fungos. Bom, os fungos eles são organismos eucariontes, heterotróficos, podem ser uni- ou pluricelulares, constituídos por filamentos tubulares, que é conhecido como hifas. Eles possuem um importante papel como decompositores nos diversos ecossistemas terrestres, estando ligados e, consequentemente, sendo afetados diretamente pelo clima. Atualmente, estima-se a existência de 700 mil a 5,1 milhões de espécies de fungos, sendo apenas 5 a 10 já descritos. Dentre os fungos, o Filobasiliomycota ele é caracterizado pela produção de basidiósporos, que são produzidos em uma estrutura denominada de basídio. Os fungos agregados nesse filo eles apresentam uma grande diversidade, podendo contabilizar cerca de 41.270 espécies. Bom, a espécie-alvo ela faz parte desse grupo e ela é caracterizada por apresentar um basidioma estipitado, flabelado, amarelo alaranjado, com basidiosporos cilíndricos curvos. O objetivo principal desse trabalho foi avaliar os impactos das mudanças climáticas sobre essa determinada espécie em múltiplos cenários das mudanças climáticas. Bom, os pontos de corrência da espécie. Bom,
foi utilizado um conjunto de dados com o registro da espécie Dactyopinax maxillori disponíveis no GBIF. Os novos registros que foram identificados também foi adicionado nesse estudo para análise dos modelos. Pronto. Como variáveis preditoras, dois conjuntos de dados foram utilizados, atuais e futuros. Foram utilizados para explorar a distribuição dessa espécie. Para o modelo de distribuição atual, usamos 19 biovariáveis mais a elevação extraída do site WorldClim. Para as projeções futuras até 2070, foi utilizado o modelo climático CNRM CM61, presente no Centro Nacional de Pesquisas Meteorológicas, com resolução espacial de 2,5. Aqui a gente assumiu dois cenários de caminho socioeconômico compartilhado, o SSP126, cenário de emissão otimista, e o SSP585, cenário de emissão pessimista. Para a modelagem, utilizando o pacote ENM-TML, e ele foi utilizado no ambiente do R. Como algoritmos utilizados nos modelos foram o BioClim, o Support Vector Machine, o Random Forest, entropia máxima linear e quadrática, e a análise de fatores de nicho ecológico. Para avaliação dos modelos, utilizando essas seguintes métricas: o AUC, o TSS, o JARCAD e o Sorensen. Bom, e como método de redução da colinearidade bioclimática das variáveis, foram utilizado o VIF. E a gente obteve o seguinte resultado: as biovariáveis Bio13, Bio14, Bio15, Bio18, Bio19, Bio2, Bio3, Bio08, Bio09 e elevação. Bom, aqui a gente obteve um total de 3 registros únicos da espécie Dactyopinax maxillori, somente no Brasil e principalmente na floresta amazônica, como demonstra a imagem aqui. Bom, entre os algoritmos utilizados no modelo, o RDF, o SFM e o MXS foram o que apresentaram o maior valor de precisão em todas as métricas de avaliação. O BioClim e o análise de nicho, eles foram os que tiveram o pior desempenho nos modelos das métricas de avaliação, no caso. Bom, as variáveis que apresentaram as maiores contribuições para os algoritmos foram a Bio13, a Bio8, a Bio2 e a Bio9, sendo a precipitação do mês mais úmido, a Bio13, e a temperatura média do trimestre mais seco, a Bio9, foram as que contribuíram em mais de um algoritmo. Nossos resultados, eles mostraram que essa espécie ela vai ser fortemente afetada pelas condições climáticas futuras, mesmo no cenário mais otimista. Como pode ver, no cenário mais atual, para o cenário otimista, a espécie teve uma redução significativa da sua adequabilidade. E no cenário pessimista, a espécie ficou com uma adequabilidade bastante restrita, o que vem a ser um problema para a conservação dessa espécie. Bom, a gente modelou a distribuição potencial e a futura em dois cenários para essa espécie, em uma escala neotropical, utilizando registro de herbário de faixas conhecidas e novas. Também mostramos que as áreas adequadas incluem onde a espécie ainda não está presente, e a maioria dessas áreas vai pertencer às florestas pluviais, nesse caso essa parte aqui, a Mata Atlântica no Nordeste, daqui, Nordeste brasileiro, e a região do Caribe na América Central, como mostra aqui em cima. Bom, embora encontremos a diferença na área adequada entre o cenário, a gente identificou regiões que são projetadas de formas consistentes para se tornar uma área de refúgio para a espécie, como mostra aqui a parte do Nordeste, que é essa parte aqui, que é a estação, o Ecológico Murici, e a Reserva Biológica de Saltinho, que são duas áreas de refúgio para a conservação dessa espécie.
Para o norte do Brasil, a gente encontrou essas 3 unidades de conservação que podem servir como áreas de refúgio para essa espécie, como a Estação Ecológica Nacional do Cunhã, a Reserva Extrativista Nacional do Lago Cunhã e a Floresta Nacional do Bom Futuro. Algumas dessas regiões que a gente considerou como adequadas atualmente, alguns não apresentam registro da espécie. Isso também poderia ser explicado pelos poucos estudos nesse determinado grupo aqui no Neotrópico. Atualmente, aqui na região neotropical, apenas 2 grupos de pesquisadores trabalham com essas espécies de Dacryomicetes. Um é no México e o outro no Brasil. Bom, a Dacryopnax ela foi proposta na lista vermelha como quase ameaçada devido ao registro apenas ao Brasil e a ocorrência em 2 hotspots, que é a Mata Atlântica e o Cerrado, e uma floresta ameaçada, que é a Amazônia. Os modelos apoiaram a proposta e mostraram como as mudanças climáticas elas podem afetar na distribuição, limitando a população a pequenas áreas dos neotrópicos. Bom, e para concluir, nós modelamos as distribuições geográficas atuais e potenciais dessa espécie no neotrópico e examinamos os indicadores climáticos que influenciam a sua distribuição. Mudanças potenciais em habitats adequados em cenários futuros de mudança climática foram mostradas. As regiões projetadas como adequadas às mudanças climáticas se sobrepõem a importantes pontos críticos de biodiversidade e áreas com um alto nível de fragmentação. Assim, os resultados eles apoiam a inclusão dessa espécie na lista vermelha da IUCN como quase ameaçada. Por fim, esperamos encorajarmos mais estudos sejam realizados não apenas no grupo aqui abordado, mas para diferentes grupos de assembleia de espécies de fungos. Assim, fornecendo novos parâmetros e protocolos que permitem uma maior precisão dos modelos de distribuição de espécies para fungos. Aqui a referência bibliográfica utilizada para o trabalho, para a apresentação no caso. E eu queria agradecer a CNPq e a FACEP pelo fomento das bolsas, tanto para mim quanto para o meu laboratório. Obrigado.